Formação para o trabalho. Apoio cultural. Governo do Estado do Ceará. Apoio Centec. Realização. Fundação Demócrito Rocha. O povo. Você presente. As hortaliças são mais conhecidas como verduras e legumes. São produtos com grande valor na alimentação, apesar de a maioria das pessoas não as incluir diariamente nas refeições. A produção de hortaliças se chama olericultura e é um ramo da horticultura. É possível cultivar hortaliças em pequena escala, como em casa, nas hortas comunitárias, mas também pode-se trabalhar em escala comercial. Nesse caso, normalmente cultivam-se algumas espécies em épocas mais adequadas. As hortaliças são o tipo de produto que tem uma ótima razão de venda. Elas são aliadas de uma dieta saudável. Nós conversamos com um especialista que nos falou sobre a importância alimentar, sobre os benefícios alimentares das verduras e dos legumes. Vamos acompanhar? As hortaliças, elas são realmente excelentes nutrientes, né? Assim, elas possuem excelentes nutrientes. Elas são muito ricas em vitaminas, sais minerais e principalmente fibras alimentares. Dentre essas vitaminas e esses sais minerais, a gente pode encontrar muita vitamina A, vitamina C, antioxidantes, ferro, cálcio, potássio, sódio. Então, assim, quanto mais variada você puder consumir, melhor. A principal função, assim, das hortaliças para o nosso consumo é exatamente porque elas ajudam a regular o trânsito intestinal devido a essa questão dessa riqueza de fibras que elas possuem, né? Também tem a questão, atualmente elas têm muitos estudos que estão comprovando que elas têm até ações anti-doenças cancerígenas. Também tem a questão de como elas são baixas em quantidade de gordura e também são de baixa caloria, elas ajudam na correção dos níveis de colesterol, fazendo assim, consequentemente, que reduzam os problemas cardiovasculares. O alface, o couve-manteiga, o brócolis, o espinafre, o couve roxo, até mesmo, né, o repolho. Todos esses alimentos são importantes que a gente consuma em quantidades variadas. Se a gente puder consumir diariamente, a gente está tendo um hábito altamente saudável. Quanto mais a gente puder consumir, melhor. Elas têm sua importância para o organismo em todos os órgãos, né, no organismo como um todo. As hortaliças formam um grande grupo de plantas alimentares com características marcantes, como o sabor, o alto valor nutritivo. Nas feiras e supermercados do país, podemos encontrar em torno de 80 tipos diferentes de hortaliças. As mais importantes são classificadas em grupos, de acordo com a parte da planta utilizada na alimentação. Veja os tipos de hortaliças conforme essa classificação. As hortaliças podem ser classificadas como hortaliças flores. Um exemplo é a couve-flor. Hortaliças frutos. São exemplos a abóbora ou girimum, a berinjela, o chuchu, o maxixe, a melancia, o melão, o pimentão, o pepino, o quiabo, o tomate. Hortaliças legumes. Um exemplo é o feijão vagem. Hortaliças raízes. São exemplos a batata doce, a beterraba, a cenoura, o inhame. Hortaliças bulbos. São exemplos o alho e a cebola. Hortaliças folhosas. São exemplos o alface, a cebolinha, o coentro, a couve e o repolho. Uma horta é a plantação de várias hortaliças. Existem diferentes tipos de hortas. A horta doméstica serve para o abastecimento familiar. Já as comunitárias são conduzidas por diversas pessoas que dividem o trabalho e também os produtos. Existem também as hortas comerciais, que podem ser de pequeno porte, e aí elas são apenas um complemento da renda, ou de grande porte. Nesse caso, elas se tornam a renda principal do horticultor. Por último, temos as hortas escolares ou institucionais, que têm fins didáticos e servem para abastecer instituições específicas. É hora de começar a planejar a criação da horta.
Uma das primeiras coisas a serem consideradas é o clima. De uma maneira geral, as hortaliças se desenvolvem melhor em climas amenos, sem chuvas em excesso ou muita umidade. Vamos saber mais. As hortaliças são normalmente favorecidas por um clima ameno, com chuvas leves. As temperaturas elevadas favorecem o florescimento e a maturação. Já as baixas temperaturas retardam o crescimento e podem induzir ao florescimento indesejável. O excesso de chuvas ou chuvas pesadas podem provocar o encharcamento do terreno e a erosão, prejudicando a colheita. As chuvas também provocam a lixiviação dos nutrientes, que é provocada pela presença de hidróxido de sódio ou de potássio. A umidade favorece a maioria das doenças das plantas. Cada espécie de hortaliça tem sua exigência climática. As hortaliças de folhas, como alface, couve, repolho, coentro e cebolinha, crescem melhor na temperatura amena. A mesma coisa se aplica às raízes, como a beterraba, a cenoura e a batata doce. Já os frutos são favorecidos por uma temperatura mais elevada. Definir o local da horta é outra preocupação que você vai ter. É preciso considerar onde a horta vai ser implantada. Se é numa região urbana ou rural. Qual o tipo de terreno? E se vai ter a presença de animais. Em áreas urbanas, a disponibilidade de terreno é menor. Deve-se procurar locais sem árvores frondosas, pois a sombra prejudica o crescimento das hortaliças. Em áreas rurais, a maior disponibilidade de terreno permite escolher melhor o local. Procure instalar a horta próxima de uma fonte de água, pois as irrigações constantes são fundamentais para a qualidade dos produtos. A água deve ser de boa qualidade, para evitar que os alimentos transmitam doenças. A terra mais recomendada para hortas é a de consistência média, também conhecida como areno-argilosa. Ela tem boa drenagem, acidez fraca e boa fertilidade. Os terrenos muito arenosos são menos férteis e secam mais rápido. Além disso, são menos resistentes às águas das chuvas. Já as terras de baixada são ácidas e normalmente encharcadas ou têm difícil drenagem. Na zona rural, deve-se cercar a horta para evitar a invasão de animais domésticos. A cerca pode ser feita de arame, bambu, estacas de madeira ou outro material. Também pode-se fazer cercas vivas. As ferramentas utilizadas influem muito no rendimento da horta, por isso o produtor deve investir nelas. As hortas de pequeno porte não exigem muitas ferramentas, mas alguns itens são essenciais, como enxada, o enxadão, a pá de corte, o ancinho, que é o rastelo, entre outros. Conheça essas e outras ferramentas. Enxada é usada para capinas, isto é, para cortar as plantas daninhas que nascem e crescem entre as plantas cultivadas. Também ajuda a preparar o solo. Enxadão é usado para cavar e revolver a terra, entre outras funções. Ancinho junta resíduos de materiais na área da horta e acerta a superfície do canteiro. Sacho é uma pequena ferramenta com duas lâminas, uma larga e outra com forma de V invertido. A lâmina larga é usada para capinas, em pequenos espaços entre plantas, e a lâmina com forma em V afofa a terra e faz sulcos. Pá curva é usada para cavar, remover a terra ou outro material semelhante. Regador deve apresentar o bico com crivos finos para evitar que gotas grandes de água prejudiquem o nascimento de plantas novas ou as recém-transplantadas. Carrinho de mão transporta terra, adubos e produtos colhidos. Mangueira, usada para fazer as regas na sua horta. Trena, útil para fazer as medições dos canteiros, das sementeiras, entre outras. Barbante, cordel, usado para a marcação dos canteiros e no armário das plantas. Marcador de sulcos, serve para marcar os pequenos sulcos nas sementeiras ou nos canteiros para as espécies de semeação direta. Sacho de cabo curto, para determinados serviços que exigem maior controle da ferramenta, como limpeza próximas às plantas.
Colher de transplante, usada para retirar com maior facilidade as mudas a serem transplantadas com um bloco de terra junto às raízes. Tesoura de poda, é usada para cortar ramos, folhas, brotações, que devem ser retiradas das plantas. Pulverizador, serve para aplicar defensivos ou adubos foliares. Pode ser manual ou motorizado. Além das ferramentas básicas, alguns equipamentos facilitam o trabalho do horticultor na horta de grande porte. Arado, pode ser de disco ou aiveca. Serve para remover a terra. É tracionado por animal ou trator. Grade, pode ser de disco ou de dente. Serve para destorroar, isto é, desfazer os torrões de terra, além de uniformizar a superfície do terreno. É tracionada por animal ou trator. Sucador, serve para fazer sulcos, leiras ou canteiros. É tracionado por animal ou trator. Conjunto de irrigação, composto por motor, bomba e tubo para sucção e elevação da água para irrigação. Para irrigação por aspersão, são necessários os aspersores, registros ou válvulas. Olha, um fator muito importante, praticamente determinante na produtividade da sua horta é justamente entender bem as condições do solo. Você pode fazer isso de duas maneiras básicas. Uma delas é justamente colhendo meio quilo de terra de vários pontos do espaço onde você vai cultivar as hortaliças e levar para uma análise em laboratório. Pode ser um laboratório particular ou um órgão do governo. Aí você faz uma análise dessa terra em laboratório para entender como é que ela está, o que é preciso e tal. A outra maneira é essa que nós vamos aprender agora com o Everton Saraiva, que ele é horticultor com 25 anos de experiência. E o Everton, ele vai nos mostrar agora a forma tradicional de trabalhar com a horta, seja uma horta pequena em casa ou uma horta em escala comercial, mas os princípios são os mesmos para você definir onde plantar o quê, escolhendo o solo. Como é que você faz? Na realidade, nós, desde o tempo que nós começamos a plantar horticultura, ninguém nunca mandou fazer análise de solo. Mas como é que é? Isso aqui é bom, isso aqui não é? O nosso análise de solo é só o conhecimento. Né? Nós plantamos num determinado tipo de solo, analisa se a cultura, aquele tipo de determinada cultura, se deu certo, nós deixamos ela ali. Continua. E faz sempre o remanejo. Porque tem determinado tipo de solos e a terra é boa, vamos dizer, para alface. Para alface. Tá, mas não é bom para o cheiro verde, para o coentro. Coentro, para couve. Para couve. Aí já... Até como no caso dessa terra mais escura, né, ela é para alface, a cebolinha, ela é boa. Poderá ser também boa para o cheiro verde, mas tem um detalhe, ela deixa o tronco do cheiro verde escuro. Aí tem consumidor que não gosta de pegar aquele produto com aquele pé mais escuro, entendeu? Mas uma coisa que eu estava reparando aqui, Everton, é que nós temos aqui um matinho que nasce aqui, que ele vai servir como adubo orgânico. É só ir revolvendo a terra. No caso, como ele está fazendo lá. Ele está fazendo ali. Ele cava uma vala, enterra o mato que está suposto em cima da terra, e ele enterra, ele tem toda cobre o mato com a terra, vai fazendo já um composto, né? Composto. Que vai usar. Outra coisa, mas mesmo assim você usa algum tipo de adubo, de esterco? Eu uso o adubo orgânico, o esterco de galinha. É necessário realmente transplantar as mudas da cebolinha, do alface, de todas as hortaliças, ou algumas não têm essa necessidade? Não. No caso, existem várias que é preciso transplantar. No caso, a alface, cebolinha, né? Senão ela não vinga, não vai. Couve, o próprio... Não é nem... Porque, assim, no caso, nós, que é um comércio em grande escala, entendeu? Nós transplantamos. Mas para uma pessoa que quer fazer uma hortazinha em casa, ele pode plantar uma sementezinha, duas sementezinhas, por exemplo, um pé de couve, no jarro. Sim. Ali pode deixar crescer, é só adubar. Pronto. Não existe problema nenhum. E ele vai almoçar isso numa salada. Quanto tempo depois? Quanto tempo ela demora para ficar no ponto? O couve
Depois de nascer, transplantada, vai chegar a quase 60 dias. 60 dias. Alface, no caso? No caso, depois de transplantada, em torno de 30 a 35 dias, dependendo do nosso nosso clima. Tá, né? Agora tem um detalhe, a hortaliça, ela não gosta muito de sombra. Ela tem que ter... Como nós temos aqui, o sol. O sol. A pessoa tem um apartamento, vai plantar, tem uma partezinha determinada que pega uma parte de sol. Uma varanda ali. Uma varandazinha, uma cobertura. Ele pode ter o seu jarrozinho e pegar e plantar sem problema nenhum. Mas agora, tem que lembrar de deixar recebendo a luz do sol. E aguar 2 vezes por dia. No caso de um jarro, que é ela não vai ter absorção como a terra aqui tem. Ele mantém mais. Vai ter mais a umidade. Ela sempre vê se está não seco e nem úmido demais. Justamente para não dar problema no crescimento da planta. Uma coisa interessante, principalmente para quem está pensando, assistindo aqui, a gente fala, eita, acho que eu vou entrar nesse negócio. Quem está pensando por aí, quais são os tipos de hortaliça que você já, pela sua experiência, trabalha mais e sabe que tem um mercado mais aberto, mais rentável, independentemente muito de seca, de chuva e tal, que você cuidando, você tem mais resultado? Hoje eu acho assim, que o comércio está praticamente generalizado. Só que a gente... Você já se especializou? No meu caso, o meu fator, que eu gosto de botar só a cebolinha, o coentro, a alface e o couve. Essa é a minha especialidade. São 4. Existe outro tipo de colegas meus, que vivem nesse ramo também, que gostam de plantar outro tipo de cultura, como até um agrião, um espinafre. Mas essa é na minha especialidade. Entendeu? Tá. No caso, tem gente que gosta de plantar uma salsinha, rúcula, tomate. Tomate. Aí vai. Eu faço. Mas eu, especificamente, eu gosto dessas 4 culturas. E você poderia dar essa... Não estou dizendo assim, exatamente dar conselho, mas você poderia dizer para as pessoas, aqui, cebolinha, coentro, alface e couve é um bom começo? É um bom começo. Para quem quer realmente começar praticamente do nada, é o ideal. E depois vai experimentando outras coisas. Vai adquirindo experiência, né? Gente que não, isso no caso que não tem a experiência, né? Agora que você já conhece as qualidades da terra que será utilizada, é hora de passarmos para a etapa de preparar o terreno. Isso vai fazer com que as hortaliças cresçam e se desenvolvam com mais facilidade. Escolhido o local da horta, o primeiro trabalho é limpar o terreno, capinando as ervas daninhas e amontoando-as num único ponto onde ficarão até decomposição. Depois serão incorporadas ao solo. Arbustos e outras plantas que façam sombra devem ser eliminadas, a não ser que sejam plantas úteis para o proprietário. Depois da limpeza do terreno, é hora de preparar o terreno. A terra é revolvida de modo a incorporar esterco ou matéria orgânica. De modo geral, o revolvimento em áreas pequenas é feito com enxadão. Se a área for grande, use arado com tração animal ou com trator. Para algumas espécies, basta revolver e destorroar a terra para, em seguida, abrir as covas, adubar e plantar. A plantação de algumas hortaliças depende da sementeira, que é onde nós vamos colocar sementes, elas vão germinar, vão se transformar em mudas, que depois são transplantadas e colocadas nos canteiros. Aí vão crescer e se transformar nas verduras e legumes que nós vamos consumir. O Everton está aqui comigo e ele vai explicar alguns detalhes, alguns cuidados que nós temos que ter na hora de realizar esse plantio na sementeira. É a semente e a terra. Eu estou vendo, por exemplo, o Everton, que aqui você, diferentemente da utilização do giral, você já utilizou aqui a palha do coqueiro direto, fazendo uma proteção em cima do canteiro, que é nesse momento uma sementeira. Por que você... No caso aqui, como nós estamos no período do verão e é muito quente, como nós não usamos a estufa, nós usamos a palha de coqueiro como se fosse uma estufa, para amenizar o calor diretamente na terra, na semente. A semente, para justamente podendo causar algum dano na semente, podendo danificar
a germinação da semente. Entendi. Por exemplo, você preparou aqui essa sementeira. Eu vou mostrar aqui. Colocou as sementes. Exato. Como a semente da alface é uma semente muito pequena. Delicadíssima. Delicadíssima. Olha, se a pessoa até não tiver uma boa vista, não dá pra... Realmente. Entendeu? É diferente de outras nascimentos do coentro, é muito pequeno. Então, você não pode fazer o mesmo processo que faz a semente do coentro. Tem que ser uma vala muito pequena. Planear aqui, uma terrazinha aqui. Vamos ver aqui se dá para mostrar direitinho aqui. Aí, um risco muito superficial. Sim. Muito superficial. Porque pode fazer de duas maneiras. Primeiro eu vou fazer isso aqui para... Uma demonstração. A demonstração bem... com esse risco aqui. Que é nas carreiras. Sim. Aí aquele, ó. Muito pequeno. A semente é muito pequena, então tem que ser muito superficial. E depois que você coloca aí na terra, praticamente não dá nem para ver mais. Né? Porque se eu aprofundar muito a terra, o que é que vai acontecer? A semente, como ela é muito pequena, ela não vai chegar à superfície. Ela não vai romper, né? Não vai romper, não vai chegar à superfície. Então, se ela não vai nascer. Exato. Isso no caso da alface, principalmente, que ela é muito pequenininha. Pode passar um pouquinho de areia por cima, só mesmo por dizer. Só aqui, talvez até no próprio, quando for fazer jogar água, né? For fazer aguação, ela até se encarrega de... E pode também fazer esse outro método. Uma pontinha do dedo, fazer algumas perfurações no solo. E vem com a semente. Com a semente. Coloca e ali com o dedo mesmo você já... Com o dedo mesmo. Depois só um pouquinho por cima, só mesmo. Sutilmente ali. Agora, nós estamos falando aqui da sementeira. Tanto faz aqui no caso da delicadeza da semente do alface, aí tem a semente do coentro, tem... Não, o coentro não precisa, você já planta já fixo. Já direto? Direto. O coentro, a cebolinha no caso, que a gente já compra já a muda. Mas digamos que você fosse produzir a muda aqui, seria esse mesmo processo? É o mesmo processo. Aí, depois que você colocou a semente e delicadamente ajeitou aqui a terra, aí vem com as palhas. E também tem outro processo também da cebolinha. Como você compra no supermercado, que ela vem com aquela raiz, você pode cortar no caule dela, aproveitar a palha e a raiz junto com o caule, você enfiando, vai dar o mesmo produto. Olha só, pode plantar. Pode plantar. Aquela que você comprou lá no supermercado. Na feira, no supermercado. Ela vindo com o caule e a raiz. Sim. Você pode pega só a parte do verde, né? Que a gente aproveita. Aproveita só a palha e o caule você enfia no chão. Vai nascer de novo. Não tem problema. Com aquele espaçamento de aí, tá vendo? 10 centímetros pro... Mais uma dica aqui do Everton para você economizar um pouquinho aí. As palhas aqui no caso aqui, como nós não trabalha com estufa, aqui nós usa praticamente como uma estufa, né? Logo depois de colocar... Depois de colocar a semente, vem. No caso, se for um apartamento, assim, que já tem a umidade já bastante elevada, não precisa nem cobrir, não. Não, no caso, apartamento... Só um pouquinho da terra para cobrir a semente para ela germinar. No caso do alface. Aqui, porque como já é de longa escala... Uma produção... Longa escala já necessita mais desse... Mas para deixar claro que a colocação dessa palha aqui na sementeira é para proteger da força da luz do sol, né, do calor. Solar. Isso quantos dias? Isso aqui com 3 dias ela já está germinando. Aí já pode retirar a palha. Podemos retirar. Inclusive tem Nós vamos mostrar as imagens do outro canteiro que já está com ela. Já está retirada a palha. O plantio das hortaliças pode ser feito de várias maneiras. Veja os principais materiais vivos usados no plantio. As sementes variam quanto à cor e à forma, e entre as diferentes espécies. Somente aquelas embaladas em latas ou papel aluminizado se conservam por longo tempo. São reproduzidas por sementes as seguintes espécies: jerimum,
alface, beterraba, berinjela, cebola, cebolinha, cenoura, coentro, couve, entre outras. As mudas são as plantas novas originárias da semente. As brotações laterais que surgem nas plantas adultas ou ao redor delas em algumas espécies são também chamadas de mudas e podem ser utilizadas para o plantio. São reproduzidas por brotamento, couve e cebolinha. As ramas são hastes das plantas adultas. Algumas espécies de hortaliças são multiplicadas usando pedaços de 20 a 30 centímetros de comprimento das ramas. O plantio da batata inglesa ou batatinha é feita usando-se tubérculos de 3 a 4 centímetros de tamanho e brotado. Os brotos devem estar com 1 a 2 centímetros de tamanho. Os bulbilhos ou dentes são usados para o plantio de alho. Os bulbilhos têm de 1 a 2 centímetros. Para o plantio do chuchu, usa-se o fruto com broto de 15 a 20 centímetros de altura. Todo agricultor sabe que o solo precisa de nutrientes para ser mais produtivo, muito mais produtivo. Com as colheitas, a erosão e outros fatores, o solo vai perdendo os nutrientes. Aí a adubação é que é necessária para a recuperação desse solo e a recuperação, inclusive, da fertilidade do solo. Existem 2 grandes grupos de nutrientes que são fundamentais, indispensáveis para o desenvolvimento das plantas, das hortaliças. São os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles exigidos em maior quantidade pelas plantas. São eles: o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre. Os micronutrientes são aqueles exigidos pela planta em pequenas quantidades. São eles: o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o zinco. Existem diversos tipos de adubação que o agricultor, o horticultor utilizam para efetuar a recuperação do solo, para garantir os nutrientes necessários, no caso aqui das hortaliças, para que elas cresçam saudáveis, bonitas, enfim, para que você possa ter um bom aproveitamento. Eu estou aqui com o Everton, que tem uma longa experiência e está nos ensinando aí o passo a passo de cada detalhe, cada ponto aí de plantar e colher excelentes hortaliças. No caso aí da adubação, o Everton, queria que você falasse do processo que você utiliza. É bom sempre dar um pouco de afrouxar na terra, né? Para a raiz da planta se desenvolver melhor, né? Entre os espaços. Eu já estou fazendo aqui também, ó. Afrouxar um pouquinho a terra, sem prejudicar a raiz da planta, né? Tem que ficar bem no lugar certo. Pode colocar isso como em termo caseiro, né? Entre as... Que adubo é esse aí? No caso aqui eu estou usando o esterco de galinha. O esterco de galinha. Na sua experiência, você comprovou que para as hortaliças ele é o melhor. É o mais eficaz. Mais eficaz. E qual a quantidade? Eu vi você colocando assim, pouca coisa. Após, né, afrouxar a raiz, só polvilha por cima. Por cima, ou na carreira mesmo, não tem problema. Sei. Pode polvilhar. E é importante aguar logo em seguida para... Isso aí é importante. Fundamental aí, né? Porque tira o excesso de cima da planta. E aí no caso, e também para que haja essa absorção maior na terra. No caso aqui, como é de longa escala, eu já boto por cima, né? Já vem o trabalhador já bota por cima já, não tem problema. Também pode ser usado aqui o humus. O humus produzido pela minhoca, pode. Principalmente em horta caseira, assim, não tem problema. Também dá um resultado excelente. Dá, né? Muito bom. Esta teleaula do curso de formação para o trabalho está terminando. Hoje você aprendeu os princípios da produção de hortaliças. Viu como elas são importantes fontes de nutrientes para a nossa alimentação. Também entendeu quais são os diversos tipos de hortaliças e as modalidades de hortas. Aprendeu como começar a instalar uma horta e como fazer a adubação. Acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha. Lá você também acompanha as teleaulas que são exibidas pela TV O Povo às 6h30 da manhã, com reprise às 8h30 da noite. A gente se vê.